Antes de começar o vídeo, me responde uma pergunta. O que é pior? Um pai que tenta colocar a própria filha dentro de um forno aceso ou o que veio antes disso? Porque em caso 39, o que parece ser um caso de abuso infantil esconde uma verdade que vai fazer você repensar cada cena que você assistiu. A assistente social Emily Jenkins salva a pequena Lilith de ter a vida retirada pelos próprios pais. Uma heroína que salvou uma vítima. Seria esse o fim da história? Não, porque a verdade é que os pais da Lilith eram os únicos que sabiam da existência demoníaca que estava crescendo dentro dessa menininha aí. E quando eles tentam destruir esse demônio de uma vez por todas, a Emily chega e libera o mal pro mundo inteiro. No final de contas, as vítimas mesmos eram os pais da menina e toda a família dela. Hoje eu vou te contar tudo que você perdeu assistindo o caso 39, os detalhes escondidos, a mitologia real por trás do nome da personagem, os segredos de bastidores e alguns erros que aconteceu durante as filmagens, e também um final alternativo que teria mudado completamente o filme. Antes de qualquer coisa, vamos resolver um mistério que muita gente tenta complicar, né? O que significa o número 39 no título? Existe um monte de teoria por aí sobre numerologia, simbolismo cabalístico, referências bíblicas. É até legal o esforço, mas a resposta é muito mais simples do que você imagina. E eu não sei porque que tem tanta dúvida assim. Quando o chefe da Emily entrega a pasta sobre a família Sullivan, esse é literalmente o 39º caso da pilha de assistência social que ela assume naquele dia. Não tem magia nem numerologia, é só a burocracia do mal. E isso é explícito logo no início do filme, quando ela tá com 38 casos e o chefe dela coloca o caso 39 na mesa dela. Isso é falado no começo do filme. Quantos casos em aberto você tem? 38. Ótimo. 39. Aquele número poderia ser qualquer outro. E essa é a parte mais aterrorizante. O demônio não escolheu Emily, foi a ordem do protocolo burocrático de uma repartição pública que colocou aquela pasta na mão dela. Essa pasta poderia literalmente ter caído na mão de qualquer pessoa. O diretor do filme, Christian Alvard, constrói a primeira meia hora do filme fazendo você acreditar que está assistindo a um drama sobre um abuso infantil. Emily é a assistente social idealista. Os Sullivans são os pais negligentes e cruéis. Lilith é a vítima inocente. E só pra você ter uma noção, né, hoje em dia você vai assistir a um filme um pouco mais antigo, igual esse daí, por exemplo, o caso 39, você já vai sabendo que é um filme de terror, então você já vai meio que com o pé atrás sobre essa menina. Antigamente não tinha muito isso, era mais a gente, né, na faixa dos 28, 30 anos ali, a gente que era menor não tinha essa parada de saber se era terror ou algo do tipo, a gente ia assistir o filme porque falavam que era bom, então a gente não ficava com esse pé atrás com a menininha, por exemplo. Mas enfim, os pais não estavam abusando da Lilith, eles estavam tentando salvar o mundo dela. O que parecia ser uma tentativa de crueldade era na verdade um ato desesperado e trágico de sacrifício. Eles sabiam o que morava dentro daquele corpo e sabiam que o amor não era o suficiente para combater isso. Quando a Emily chega e salva, entre aspas, a menina, ela não tá ajudando a criança abusada, ela tá liberando um demônio da sua prisão. E por mais que dublada a gente escute chamar ela de Lily, em inglês o nome dela realmente é Lilith. Na mitologia judaico-cristã e mesopotâmica, Lilith é descrita como a primeira mulher de Adão, criada do lodo e não da costela, como foi a Eva. Ela se recusou a se submeter a Adão, foi expulsa de Éden e nas tradições mais sombrias se tornou um demônio, a mãe dos monstros. Ela representa a rebeldia que virou monstruosidade na narrativa patriarcal, a criança que recusou as regras do paraíso. E o filme usa isso com perfeição, mas a Lilith do filme vai além da mitologia. Segundo os próprios produtores, a entidade do corpo da garotinha funcionava como uma espécie de sucubo adaptada para o século 21. Na Idade Média, sucubos se alimentavam de energia sexual. A Lilith aqui do filme Caso 39 é mais sutil e um pouquinho mais cruel. Ela se alimenta da bondade, da compaixão e dos medos das pessoas. Quanto mais você se importa com ela, ou quanto mais você tem tal medo, mais forte, mais letal ela fica. Pensa no que isso significa para
da Emily. Cada vez que ela abraça a menina, cada vez que ela sente empatia, cada vez que ela chora de preocupação com o bem-estar da Lilith, ela tá literalmente alimentando o monstro. O único erro da Emily aqui foi amar demais. Agora, como essa entidade chegou no corpo de Lilith? O pai da Lilith explica pra Emily que toda pessoa recebe uma alma eterna no momento exato do nascimento. O problema de Lilith é que no instante que ela nasceu, um demônio escorregou pra dentro do corpo dela antes que uma alma humana pudesse entrar. Ou seja, não é uma possessão, não é um demônio habitando em um humano. Ela nunca teve uma alma humana para começo de conversa, desde o dia zero de existência. Ela não é uma criança com um demônio dentro. Ela simplesmente nunca foi criança, ela é realmente um demônio. Ou seja, não é uma criancinha coitadinha ali. E agora, né, uma das habilidades mais perigosas aí do demônio, que é se fazer de vítima. A dinâmica familiar do filme inverte completamente o conceito de abuso. Quem estava sendo torturado eram os pais, mentalmente 24 horas por dia, por 10 anos. Lilith usa o que podemos chamar de tática da gazela ferida. Ela interpreta o papel da garotinha abusada com perfeição absoluta, forçando a Emily a arrombar a casa na cena do forno. Quando a Emily resgata a Lilith, ela na verdade libera o demônio da única prisão que continha. E o que é mais aterrorizante? O demônio que vem te atacar de frente ou que te convence de que você é o herói enquanto tá te destruindo por dentro? Responde aí nos comentários. O mal absoluto não se combate com amor. A Emily tenta curar o trauma de Lilith através da empatia, mas é justamente essa empatia que o demônio usa como arma. Ela zomba do instinto materno, o próprio gesto de cuidar é o que acaba matando as pessoas ali, e quase mata a Emily. Quando a Emily se tranca no quarto para escapar, a Lilith usa sua força para arrombar a porta, encontra a Emily encolhida no chão e dá um sorriso desse jeito aí, e a frase que ela solta é: "O que você tá fazendo, sua cabecinha de vento?" Pra logo em seguida voltar a aterrorizar ela. Esse aí é o sadismo amigável de Lilith. Ela não fica furiosa quando tá destruindo alguém, ela fica encantada. Essa combinação aí, né, o sorriso inocente com a intenção monstruosa é o que torna ela tão eficaz como vilã. É o que alimenta ela, é isso que alimenta ela. Lilith não tem um método padrão de matar, ela descobre o seu medo mais profundo e o materializa. É exatamente a mesma dinâmica do Pennywise do filme It, a Coisa, ou dos bichos papões que aparecem em Harry Potter. Cada morte é personalizada para a vítima. O psicólogo Doug tinha uma fobia profunda de insetos e acaba dando essa informação para Lilith. E a Lilith faz ele vomitar vespas, com uma vespa inclusive rastejando de dentro do globo ocular dele. A mãe de Lilith tem uma ilusão de estar pegando fogo, e o policial mais tarde, o Mike, é atacado por cães. O ataque é sempre um pesadelo específico de cada pessoa, ou seja, não conta os seus medos pra ninguém. A cena das vespas foi uma das mais complexas e trabalhosas para produzir em CGI em todo o filme. Existem múltiplos ângulos durante essa sequência. Douglas é refletido em 3 espelhos simultaneamente, aparecendo efetivamente 4 vezes na tela, de todos os ângulos, enquanto as vespas emergiam. O filme usa muito o recurso chamado Ice Cream, um trocadilho sombrio com Ice Cream, focado no horror de ver os olhos dos personagens sendo atacados. O pai da Lilith fura o próprio olho com um garfo na prisão, em um acidente, né? Acidente entre aspas, mas enfim. Doug tem uma vespa dentro do globo ocular. É um padrão visual proposital no terror do filme. Em várias cenas do filme, a Lilith aparece usando ou segurando itens de cor vermelha. No funeral de Doug, a sua gola é vermelha. Quando desce do ônibus, o guarda-chuva que ela usa é vermelho. O vermelho é associado a muitas crenças como ao diabo, principalmente, né, na cristã ocidental. É uma marca visual do diretor que tá na tela o tempo todo e quase ninguém percebe o porquê. E aqui tá o porquê. Enfim, o filme foi gravado em 2006 em Vancouver, no Canadá, mas só foi lançado em 2009 e nos Estados Unidos apenas em 2010. E por que quase 4 anos de atraso? Durante uma cena de incêndio nas filmagens, o efeito especial de fogo saiu completamente do controle. As chamas se espalharam e destruíram grande parte do cenário. O palco completo do estúdio, onde haviam construído sets, e quase todo o equipamento da equipe de produção. Ninguém ficou gravemente ferido. As filmagens foram retomadas no dia
seguinte com equipamentos sendo transportados emergencialmente de todo o mundo. E o mais bizarro disso é a data que começou o incêndio, dia 31 de outubro de 2006, exatamente no Halloween. Um incêndio inexplicável em um set de filmagem sobre um filme sobre demônios no Halloween. Coincidência? Eu acho que não. Por causa desse longo atraso, algo curioso aconteceu com Bradley Cooper. Quando ele gravou o filme em 2006, ele era um ator de apoio relativamente desconhecido em Hollywood. Quando o filme finalmente estreou em 2010, ele já tinha lançado Se Beber Não Case, em 2009, e era um dos atores mais populares do planeta. O estúdio aproveitou isso para o marketing tardio do filme, anunciando um astro que não existia quando o projeto foi filmado. Ajudou muito no filme. A atriz da Emily e o Bradley Cooper se conheceram durante as gravações desse filme em 2006. Só que eles começaram a namorar oficialmente apenas em 2009, durante as promoções atrasadas do lançamento, e ficaram juntos até 2011. Eles gravaram o filme, seguiram para suas próprias vidas separadas. 3 anos depois, nos lançamentos promocionais, terminaram juntos. Em quase todas as cenas de fogo do filme, as chamas ao redor da atriz eram completamente reais, efeitos práticos. A única execução em CGI é o plano amplo, onde ela está sentada no sofá enquanto a sala queimava ao redor. Essa cena foi filmada 2 vezes, uma com ela sem fogo e outra com fogo, porém sem a atriz. A atriz ficou rodeada de chamas reais na maior parte do tempo que ela fica, quando filma com fogo. A atriz mirim Jodelle Ferland não era estranha a papéis macabros. Antes de Casa 39, ela já tinha interpretado a Alessa em Terror em Silent Hill de 2006, que inclusive tem vídeo no canal, e também interpretou o Diabo Disfarçado de Garotinha na série The Collector de 2004. Chloe Grace Moretz e Isabella Fuhrman foram consideradas para o papel de Lilith. Coincidentemente, quando o Caso 39 estreou nos Estados Unidos, foi na mesma semana de Deixe-me Entrar, de 2010, que contava com Chloe Grace Moretz como protagonista. 2 filmes sobre crianças sobrenaturais terroristas na mesma semana, com a mesma atriz cotada pros 2. Coincidência? Acho que aí foi mesmo. O marketing do filme foi um dos mais enganosos da história recente do cinema. Os trailers lançados passavam a ideia de que um demônio estava perseguindo a Lilith e que os pais fariam algum ritual para tentar salvá-la ou algo do tipo. O inverso exato da realidade do filme. Mas o que é ainda mais impressionante é que o estúdio não apenas cortou cenas fora de contexto, eles gravaram cenas inéditas exclusivamente pro trailer. Cenas que não existem em nenhuma versão do filme, apenas para esconder o plot twist de que a garotinha é a verdadeira ameaça. Bom, e agora eu vou falar de alguns erros que acontecem no filme. Durante a cena no restaurante, alguns close-ups ali, alguns zooms nos olhos da atriz da Emily, a cor dos olhos muda visualmente entre os cortes. A explicação é que ela estava usando lentes de contatos azuis e a lente do olho esquerdo tinha caído entre as filmagens. Quando o policial deixa a Emily entrar na casa dos Sullivans, ele entrega a chave e manda ela trancar quando sair. O problema é que a moldura da porta está visivelmente quebrada e arrombada por conta da entrada forçada anterior. A porta simplesmente não trancaria de jeito nenhum. Quando a Emily se tranca no quarto à noite e Lilith tenta arrombar a porta, a Emily está no chão do lado do armário. Ela abre o armário e é dia lá fora pela janela. Ela sai correndo de casa e é de noite novamente. Na cena da tempestade, onde a Emily foge de casa correndo em direção a um ônibus, ela deveria estar usando um shorts, mas claramente ela está usando uma calça comprida. No refeitório da prisão, a gente vê um detento comendo com um garfo de faca e metal. Pouco depois, Ed Sullivan fere alguém com um garfo de plástico. As instalações de segurança máxima não permitem utensílios de metal, nem ao menos garfos de plásticos convencionais. Eles usam colher garfo sem nenhuma borda cortante, exatamente para evitar o tipo de coisa que acontece no filme. Quando o detetive Barron é baleado no carro, o sangue que aparece na janela é fino, claro e escorre rápido demais, como se fosse ali uma água com algum tipo de suco. Sangue de verdade não é desse jeito. No início do filme, mostra o carro da Emily equipado com algumas barras ali no teto. Quando ela dirige o carro lá no pier, na cena final, e joga ele na água, você pode ver que o carro dela não tem nenhuma barra no teto. E agora eu vou te falar do final. Tem o alternativo e o real. O final oficial é que a Emily afunda o carro no porto com Lilith dentro. Após uma luta subaquática, o demônio se solta e afunda. Aquela mão monstruosa, segurando a Emily. A Emily consegue nadar até a superfície,
sobrevive, acaba vencendo ali o demônio e fica viva. A gente sabendo que a menininha era um demônio, né? A gente sabe que ela salvou o mundo dessa criatura, mas na realidade ela é uma assistente social que intencionalmente afundou o carro com uma criança dentro. Ela provavelmente enfrentaria prisão ou terminaria em um hospício de qualquer maneira, mesmo tendo sido o jeito certo, né? Ao mesmo tempo que tem a vitória, ela não comemora. E o final alternativo, um homem que passava vê o carro afundar e mergulha para ajudar. Ele abre a porta do lado de Lilith e salva ela e leva para a superfície. A Emily tenta sair, mas desmaia, e o homem volta para salvar ela também. Enquanto uma ambulância leva a Emily, o noticiário detalha o acidente. A mãe de Lilith, que sobreviveu às ilusões de estar pegando fogo, aparece assistindo na TV. Nas cenas finais, a Emily está algemada em um hospital psiquiátrico, implorando freneticamente que seu advogado diga onde que a Lilith tá, para avisar a nova família adotiva sobre o que ela é. O advogado não acredita, consegue a sua internação, corta para Lilith chegando na casa nova com a família adotiva, com um sorriso no rosto, pronta para começar tudo de novo sem fim. O final alternativo foi mostrado para grupo teste e recebeu uma reação negativa. O estúdio então optou pelo final oficial, ou seja, esse aí seria o final oficial, mas acabaram tirando porque teve essa reação negativa. Enfim, qual final você acha que seria melhor pro filme? Esse foi o vídeo. Caso tenha algum detalhe ou algo do tipo que eu deixei passar, deixa nos comentários. Aproveita, se inscreve no canal, deixa um like, muito obrigado e um beijo.